estarem aqui presente. Estou muito feliz em estar aqui, poder falar do meu trabalho desenvolvido junto com o meu orientador e co-orientador durante esses 4 anos aí que já se passaram. E o título, né, o mesmo da tese, Tight Bind Modeling of Van der Waals qubits, e espero que ao fim da minha apresentação todas essas palavras façam sentido juntas ali numa sentença, num título. Bom, a minha apresentação está dividida nesses 4 tópicos principais, que consiste na introdução, a metodologia adotada no trabalho, que consiste na teoria do funcional da densidade, no formalismo de funções de Wannier maximamente localizadas, juntamente com o formalismo tight binding, e, por fim, as simulações de transporte, né, o formalismo que a gente utilizou para calcular as propriedades de transporte dos nossos sistemas. Em seguida, nós temos os resultados, que consiste também em 3 subtópicos. Primeiro, as propriedades eletrônicas e estruturais dos materiais investigados nesse trabalho, que são os TMDs. Em seguida, as heteroestruturas de Van der Waals, também que foram investigadas nesse trabalho. E, por fim, o estudo das nanoribbons baseada nesses TMDs, seguido pela investigação dos estados de borda, devido ao confinamento adicional que a gente tinha antes dos materiais 2D nos tópicos 1 e 2, e também das propriedades de transporte, como a condutância. E, por fim, as conclusões do nosso trabalho. Perfeito. Então, começando pela introdução, como eu vou falar de qubits, eu gostaria de dar fazer um breve paralelo ali entre computadores clássicos e computadores quânticos, né, e como é que esses qubits surgem. Os computadores clássicos são essas máquinas que nós estamos acostumados a lidar com o nosso dia a dia, que vocês têm na frente de vocês, que elas operam pela lógica booleana, utilizando zeros e uns para executar tarefas. E o poder dessas máquinas, assim, de forma bem aproximada, o poder de computação dessas máquinas, elas crescem na proporção de 1 para 1 com a quantidade de transistores, né, nos processadores e nos chips. E uma distinção entre os computadores clássicos e quânticos é que os computadores clássicos eles operam a temperatura ambiente. Então, assim, você está num lugar bem quente ou bem frio, pouco vai afetar o funcionamento da sua máquina. Contudo, um computador quântico não funciona dessa forma. Aí, primeiro, a gente pode se perguntar por que a gente está interessado em tal máquina. Tal máquina, operando segundo as leis da mecânica quântica, né, como superposição, interferência e mareamento, ela tem um poder de atacar problemas em que o problema matemático, assim, a complexidade cresce de forma exponencial, e essa máquina ela consegue resolver esse problema, em tal problema complexo, né? E, diferentemente do caso dos computadores clássicos, os computadores quânticos eles têm o seu poder computacional também crescendo de forma exponencial, com a quantidade de qubits. Isso se deve basicamente pelo fato da superposição. E também uma coisa que difere essas duas máquinas é exatamente a questão da temperatura, de que a temperatura nessas máquinas afeta ali os estados quânticos, né, dos qubits, causando o tão indesejado efeito de decoerência. Perfeito. Então, uma vez dito isso, e uma vez que eu já falei de qubits, que são utilizados em computadores quânticos, esses qubits eles podem aparecer de diferentes formas. Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos, são casos dos qubits supercondutores, onde nós temos um circuito LC, basicamente, com esse qubit, onde há ali a criação de um átomo artificial, e o estado fundamental e o primeiro estado excitado são mapeados nos estados 0 e 1 desse qubit. Nós também temos o qubit baseado em spin, onde, de novo, a informação é informação é armazenada no up-down do spin. Temos também os qubits baseados nos NV centers, que é a substituição do átomo de carbono ali na rede do diamante, e também chega a ser uma forma de qubit de spin, pois ele utiliza o spin do átomo que foi substituído ali para decodificar os estados 0 e 1. Podemos também ter os qubits fotônicos, onde a informação ali é armazenada nos estados 0 e 1 na polarização da luz. Podemos ter também armadilhas de íons, onde os estados confinados, eles vão ser, os estados, geralmente o estado fundamental e o primeiro estado excitado são mapeados nos estados de qubits, 0 e 1. E aqui é o foco da minha apresentação, que são os qubits de Van der Waals, que surgem, tais qubits eles surgem da superposição de estados que formam diferentes materiais, de uma heteroestrutura de Van der Waals. Vou falar um pouquinho mais à frente como é que esses qubits surgem, um pouco mais de detalhes. Aqui, apenas para complementar as informações dos slides anteriores, dos tempos de coerência que nós já temos com diferentes tipos de qubits, onde nós já conseguimos tempos de coerência ali
da ordem de dias. Perfeito. Agora eu queria trazer uma breve linha do tempo sobre a computação quântica e os desenvolvimentos que foram feitos tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista experimental para alcançar essa máquina, né, esse computador quântico, e também como nós podemos controlar ali os estados do qubit. E as discussões, né, começaram ali na década de 60 sobre computação quântica e informação quântica. E muitos consideram ele o pioneiro, o Leo Szilard, com seu trabalho de doutorado, onde ele associou o conceito de você retirar ou gravar informação de um sistema com o conceito de entropia. E também ele introduziu o conceito de bit, né, que é utilizado até hoje na nossa computação. E logo depois teve o trabalho do Alexandre Rolevo, também mostrando que, graças ao fenômeno da superposição, N qubits são capazes de carregar mais informação do que N bits clássicos, graças também ao fenômeno da superposição. Oh, céus. Perfeito. Em 1975, é onde houve o trabalho teórico, né, que trouxe mais solidez para o campo da informação quântica, que foi o trabalho do Ingarden, onde ele desenvolveu todo um formalismo matemático que é utilizado até hoje no campo. E o grande interesse em computação quântica surgiu com a palestra que o Feynman deu em 1982 na Caltech, onde ele propôs ali uma máquina operando com as leis da mecânica quântica e que, segundo as palavras do próprio Feynman, nada melhor do que simular um sistema quântico do que uma máquina quântica para lidar ali com todas as complexidades, né, de tal sistema. Em 1994, seguindo ali já na parte de como implementar, de como utilizar os qubits no computador quântico para resolver problemas, teve o trabalho do Shor, o algoritmo de Shor, que é sobre a fatoração de números primos muito grandes de forma bem rápida e eficaz. Em 1996, teve o trabalho do Di Vincenzo, onde ele publica ali uma lista de 5 ingredientes para você ter um computador quântico funcional, que basicamente você ter qubits escaláveis, né, de que você consegue ter uma grande quantidade de qubits emaranhados, de que você seja capaz de inicializar o estado desses qubits, isolar o qubit do ambiente para evitar exatamente o defeito de decoerência, você ser capaz de operar uma quantidade finita de operações lógicas nesse qubits, que basicamente são as portas lógicas, e, por fim, você ser capaz de medir o estado final, né, para ver se a sua computação, essas operações lógicas no estado do seu qubit foram precisas o suficiente. E aí, um ano depois, ele faz essa proposta da utilização de quantum dots para a computação quântica, porque os quantum dots, eles atendem essa lista de 5 requerimentos, né, esses 5 ingredientes ali que você tem para ter um computador quântico funcional. E em 1999, já que no ponto de vista, né, nos avanços experimentais, Nakamura e seus colaboradores, eles mostraram ali o controle coerente de estados quânticos em um circuito supercondutor. Seguindo agora para 2007, e aqui é onde eu já quero puxar um pouco o foco, que é exatamente na utilização de materiais 2D para computação quântica. E, logicamente, o primeiro material 2D para esse fim foi o grafeno, né? Exatamente em um quantum dot, onde foi utilizado ali o grau de liberdade de spin para a utilização do qubit. Agora eu faço um pulo de 10 anos na minha linha do tempo. E durante esses 10 anos houveram diversos avanços teóricos e experimentais, que ia ficar muito extenso se eu colocasse todos esses avanços aqui na minha apresentação, mas agora eu queria trazer dos avanços do ponto de vista da indústria. Devido a todos esses avanços do ponto de vista teórico e experimental, começou a chamar a atenção da indústria, e aí em 2017 a IBM lança ao mercado, digamos assim, não de forma comercial, o seu computador quântico com 50 qubits, e ali um ano depois a Google mostra o seu chip quântico com 72 qubits. E aqui é onde surge o conceito de supremacia quântica. Hoje está um pouco em desuso na academia, mas na indústria assim, existe muito essa competição de quem tem a supremacia quântica. A supremacia quântica é basicamente um conceito de engenharia, um problema de engenharia bem definido, onde você tem um circuito, que é basicamente um conjunto de operações lógicas, você simula isso em um computador clássico, você simula o mesmo circuito em um computador, você simula isso no computador quântico, simula o mesmo sistema em um computador clássico,
e você aumenta a complexidade desse circuito. A partir do momento em que o computador clássico não acompanhar mais, não conseguir mais executar tal tarefa, e o computador quântico consegue resolver, a supremacia quântica é alcançada. Perfeito. Aí, no ano seguinte, a IBM lança ao mercado, aqui sim, de forma comercial, o seu computador quântico com 53 qubits. E em 2020, já nessa coisa bem acirrada da indústria, a Google, em colaboração com universidades, executaram um cálculo Hartree-Fock, utilizando um qubit supercondutor no computador quântico. E aí, no ano seguinte, foi a vez dos chineses, onde eles utilizaram um chip com 66 qubits, e eles fizeram um problema matemático nesse chip quântico, e o supercomputador deles, quântico, levou 1,2 horas, e o melhor supercomputador disponível na época levaria 8 anos para executar a mesma tarefa. E aí, no final de 2021, a IBM, nesse acirramento assim, da supremacia quântica, a IBM mostra o seu chip quântico ali de 127 qubits. E aí, seguindo, em 2022 e 2023, a IBM vem, de forma contínua, aumentando a quantidade de qubits em seus chips. Perfeito. Com isso, eu encerro a minha linha do tempo. E agora eu quero voltar. Como eu vou falar de qubits de Van der Waals, naturalmente eu vou falar de materiais 2D, e os materiais 2D já têm provado o seu valor no campo das tecnologias quânticas, em diversos subcampos das tecnologias quânticas, na verdade. E dado esse potencial que nós temos, assim, de não só já obter eles de forma experimental, nós conseguimos controlar com perturbações externas, com empilhamento, esses materiais têm se provado de extrema utilidade no campo das tecnologias quânticas. E como eu havia prometido, agora eu vou entrar um pouco em detalhe de como é que surge o qubit de Van der Waals. Esse qubit surge quando nós temos duas monolayers, duas monocamadas de materiais A e B. Nós calculamos as estruturas de banda e vemos o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução. Olhando para o alinhamento desses estados, se ele cair ali dentro de um intervalo de energia, nós combinamos esses dois materiais A e B para formar uma heteroestrutura. E essa heteroestrutura vai ter estados hibridizados na sua estrutura de bandas. E aqui no caso, no ponto M, essas duas bandas de condução, elas vão ser utilizadas para mapear, para você codificar os estados 0 e estados 1. E nós vamos também estar interessados em ver como é que a gente consegue controlar essa superposição e fazer com que o estado 0 ou 1 esteja controlado em uma camada ou outra. E aqui é onde entra os objetivos da minha apresentação, de mostrar os resultados, que eu dividi em dois blocos, digamos assim. O primeiro bloco é onde eu vou mostrar como que eu consigo encontrar boas heteroestruturas que tenham na sua estrutura de bandas esses estados hibridizados. E também nós queríamos um modelo barato computacionalmente e que ele tivesse acurácia quando comparado com cálculos DFT. Então, nós construímos um modelo tight-bind de forma ab initio, através do formalismo da associação de Wannier, que eu vou entrar em detalhes, onde esse modelo não tem nenhum parâmetro empírico, nenhum processo de fitagem de bandas. E aí nós queremos para ver como é que essa superposição de estados é modificada com a aplicação do campo elétrico, nós vamos comparar os modelos resultados do DFT e do tight-bind e ver como a acurácia desse modelo tight-bind nós obtemos. Bom, agora vamos para a parte dos métodos, dividido naqueles 3 subtópicos. Bom, vou começar com o pontapé inicial, que são os cálculos DFT. E os nossos cálculos ab initio, que eles são ali firmados em 2 teoremas de Hohenberg e Kohn, em 1964, onde a densidade eletrônica tem um papel fundamental ali na resolução do problema. O primeiro teorema nos diz que, dado um sistema de partículas interagentes sujeitas a um potencial externo, a densidade eletrônica do estado fundamental nos dá unicamente a energia do estado fundamental. E o segundo é que a gente consegue construir um funcional da energia em termos dessa densidade eletrônica. E o que minimiza esse funcional é exatamente a densidade eletrônica do estado fundamental. E os nossos cálculos de DFT foram
executados com o pacote computacional do pacote de simulação do ponto expresso. Contudo, esses dois teoremas eles teriam pouca validade se não fosse o insight de OneSats, né, de Hohenberg e Kohn, no trabalho do ano seguinte, onde eles mapeiam esse sistema de partículas interagentes em um sistema de partículas não interagentes sujeito a um potencial externo. E aí toda a interação está em um único termo desse potencial, que é chamado potencial de Conchamp, que é o termo de troca e correlação. Perfeito. Então, com esses dois teoremas, nós conseguimos deixar de lado, e em vez de nos preocuparmos com a função de onda, nós nos preocupamos com a densidade eletrônica, que é uma quantidade física muito mais simples de se trabalhar. O próximo ingrediente que a gente utiliza nesses cálculos de DFT é o uso de pseudopotenciais, onde esses pseudopotenciais fazem com que nós trabalhemos apenas com aqueles elétrons ali da valência, sem precisar lidar com todos os elétrons do caroço, né, que estão mais fortemente ligados ao núcleo. E, como eu falei, o potencial de Conchamp tem um termo aqui de troca e correlação, e esse termo é que ele precisa ser aproximado. E uma das aproximações mais utilizadas é a do GGA, onde é utilizado a aproximação da densidade e do gradiente. E outro ingrediente que nós utilizamos no nosso cálculo DFT é a utilização de funcionais híbridos. Por que nós precisamos de funcionais híbridos? Porque esse qubit de carga ele é baseado no alinhamento do nível de energia. Então, nós sabemos que o DFT subestima. Então, nós precisamos corrigir esses níveis de energia de tal forma que nós tenhamos ali esses níveis em relação ao vácuo bem descritos. Então, é por isso que nós utilizamos funcional híbrido, onde ele usa uma mistura do potencial de Conchamp, de troca e correlação de Conchamp, com o potencial de Hartree-Fock. E, por fim, como nós vamos trabalhar com empilhamento de camadas de TMDs, nós precisamos também, nesse termo de troca e correlação, utilizar um que descreva bem as dispersões de London, essas dispersões de longo alcance. E, para isso, nós fizemos um teste dos 32 funcionais de Van der Waals que são implementados no ponto expresso, e vi aqueles que nos davam a configuração de menor energia para essas heteroestruturas. Perfeito. Então, esses são os ingredientes para o cálculo DFT, e como eu havia citado anteriormente, nós vamos mapear o sistema de partículas interagentes em um não interagente, sujeito a um potencial efetivo, um potencial externo, que é a soma desses três termos. E esse termo aqui é o de troca e correlação. Contudo, esse potencial efetivo ele depende dos orbitais de Conchamp, só que os orbitais de Conchamp são desconhecidos. Então, quando a gente tem isso, a gente resolve esse problema de forma autoconsistente, onde nós precisamos dar um chute inicial para a densidade eletrônica, e geralmente aqui é onde entra o papel dos pseudopotenciais também, que a densidade eletrônica inicial é a soma da carga dos cores. Calculamos o potencial de Conchamp, resolvemos a equação de Conchamp, calculamos a nova densidade. Comparamos com a densidade inicial até um critério de convergência, até a diferença entre essa densidade e essa densidade cair ali em uma janelazinha de erro. Uma vez que isso é alcançado, nós atingimos a autoconsistência. Perfeito. Cálculos DFTs realizados, nós conseguimos identificar... Opa, acho que eu passei. Só um momento. Não, está certo. Cálculos DFT realizado, nós conseguimos ter agora uma descrição dos TMDs, que podem ser bons candidatos, temos o nível de energia. Contudo, nós, de novo, queremos um modelo que tenha acurácia comparada com cálculos DFT, mas também que ele seja barato computacionalmente de nós simularmos essa manipulação dos estados do qubit. E aqui é onde entra o formalismo das funções de Wannier, onde há essa reconciliação entre o espaço K, né, o espaço dos momentos, e o espaço real. Porque quando nós executamos o nosso cálculo DFT, nós naturalmente obtemos as nossas funções de onda de Bloch. Como é que a gente agora faz essa função de onda que é delocalizada no espaço real e que é periódica em K? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue obter um modelo tight binding por isso? E foi exatamente o que Gregory Wannier fez em 1937, de como é que a gente pode obter. E é simplesmente uma transformada de Fourier. Contudo, como já é sabido, uma fase multiplicando a sua função de onda de Bloch, você consegue ter uma função de Wannier válida, mesmo se essa função de Wannier inicial não seja multiplicada por tal fase.
Então, existe uma arbitrariedade, que é chamada de liberdade de gauge, nessas funções de Vanier. No caso de uma banda. No caso que nós tenhamos várias bandas ali na zona de Brillouin, nós podemos operar uma transformação unitária nessas funções de onda de Bloch, e nós conseguimos ter funções de Vanier igualmente válidas. Então, nós temos essa liberdade de gauge ainda ali presente. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que nós podemos ter orbitais bem localizados no espaço real? É o que o código do Vanier faz, onde é definido um funcional que mede o espalhamento desses orbitais, que mede o espalhamento dessas funções de Vanier no espaço real. E essa transformação unitária, ela é procurada de forma iterativa, de tal forma que esse funcional seja minimizado. E com esse funcional que mede o espalhamento, estando ele minimizado, nós temos funções de Vanier maximamente localizadas. E isso foi o que foi proposto, né, em 97, e o programa em 2001 foi disponibilizado para a comunidade científica. Então, o workflow da vanierização basicamente é esse. Nós temos as nossas funções de onda de Bloch, calculadas ali do cálculo DFT. Uma vez isso feito, nós passamos essas funções de onda de Bloch para o Vanier 90, e a construção de uma matriz unitária inicial que nos leve da representação de Bloch para a representação de Vanier. E esse processo iterativo de obtenção dessas funções de Vanier maximamente localizadas exatamente com a minimização desse funcional. E com isso, uma vez essa vanierização sendo bem executada, concluída, nós obtemos o nosso modelo tight binding ab initio, onde nós partimos do cálculo DFT, obtemos um modelo tight binding sem nenhum fit de bandas ou consideração de parâmetros, né, para descrever bem as bandas. Contudo, esse aqui é um comportamento assim usual que nós obtemos após a vanierização, que mostra um decaimento exponencial dos Hopens. E isso mostra que as funções de Vanier são realmente maximamente localizadas. E cada bolinha dessa é um Hoping, e isso descreve todas as bandas que foram consideradas na vanierização. Contudo, a gente consegue ainda, devido à máxima localização, truncar a nossa Hamiltoniana utilizando essas duas quantidades, que é considerar Hopings até uma determinada distância, geralmente primeiros e segundos vizinhos, e Hopings até um determinado módulo, que casa, né, com essa questão de primeiros e segundos vizinhos. Então, nós conseguimos ter uma Hamiltoniana menor ainda, uma quantidade menor de parâmetros, e que descreve com extrema acurácia os resultados do DFT. Perfeito, aqui é só um sumário, né, da nossa metodologia, de que em vez de irmos por este caminho, nós conseguimos um caminho que tenha mais passos, contudo, os cálculos de controle de caráter orbital com a aplicação do campo elétrico são feitos de maneira bem mais eficaz, bem mais rápida. E apenas por completeza, quando nós aplicamos o campo elétrico no nosso modelo tight binding, nós mantemos os Hopings fixos e o termo de campo elétrico é adicionado como uma perturbação na energia on-site. E a vantagem de a gente seguir esse caminho que nos dá mais passos é que no final nós temos hamiltonianas que podem ser utilizadas para outros fins, como foi o caso da investigação de propriedades de transporte, que eu vou falar mais à frente. Só para finalizar a metodologia, né, da parte de transporte. Utilizando aqueles parâmetros de Hoping que nós obtemos na vanierização, nós passamos esses Hopings para o nosso programa que nós utilizamos para calcular as propriedades de transporte, que se baseia na formulação de ondas em matriz de espalhamento. E, basicamente, nós construímos nossa região de espalhamento com esses Hopings e também os eletrodos, né, as leads A, B e C, que vão ser guias de onda para esta região de espalhamento. E aí nós vamos investigar, no caso das nanoribbons que são de heteroestruturas, como que esses estados hibridizados aqui fazem com que elétrons sendo injetados em A sejam identificados na camada de cima. E aí isso já é uma aplicação tecnológica desses materiais para computação quântica. Perfeito. Então agora, fechada a metodologia, vou para a parte de resultados. Começando pelas propriedades estruturais dos TMDs, os TMDs investigados aqui foram as fases alotrópicas mais comuns, que é a 1H e a 2T. Aqui são resultados ab initio,
onde nós calculamos e comparamos com os resultados experimentais de 20 TMDs, são 10 materiais, mas nós consideramos as fases T e H. Uma vez esses parâmetros estruturais bem determinados, nós calculamos o topo da banda de valência e o fundo da condução com respeito ao vácuo. E aí nós procuramos por aqueles materiais que tenham esse próximo alinhamento dos níveis de energia, ou na condução ou na valência. E nós conseguimos, tirando as combinações triviais de, por exemplo, MOS2 e MOS2, que estão nas diagonais, nós identificamos 264 heteroestruturas de Van der Waals que mostram esse potencial de serem utilizados para tal fim, né, de obter esse qubit de carga. E aí, uma vez essa heteroestrutura sendo identificada, um daqueles quadradinhos é uma heteroestrutura, a gente seleciona lá ela, faz nosso cálculo DFT, a gente analisa o caráter orbital das bandas próximas do nível de Fermi, e aí isso aqui vai ser, digamos, um termo informal, mas seria o chute inicial das funções de Wannier, que vai ser utilizado para a construção daquela matriz unitária, que vai transformar as funções de onda de Bloch nas funções de onda de Wannier. Feita a wannierização, a gente vai fazer agora a mudança desses parâmetros, né, para a gente truncar essa nossa hamiltoniana para não precisar trabalhar com toda essa quantidade. E aí a gente vai mudando aqui, por exemplo, considerando Hopkins acima de 0,01 electronvolts, nós mudamos a posição dessa linha vertical aqui e nós fomos vendo aonde que casava bem, né, havia um bom acordo. Em preto, banda DFT, aqui veio o caso de, considerando Hopkins até 5 angstroms, e aí, no caso de Hopkins até 10 angstroms, que numa heteroestrutura acaba sendo primeiros e segundos vizinhos. Nós temos um excelente acordo ali das bandas do nível de Fermi, de um cálculo DFT em preto e de um cálculo tight-binding em linha pontilhada em vermelho. Uma vez feito isso, tem no texto da tese os resultados DFT, aqui eu estou trazendo apenas as bandas tight-binding, e a gente percebe que a concordância é perfeita, quando a gente, mesmo truncando a hamiltoniana, e também com a aplicação do campo elétrico. Contudo, quando nós adicionamos o campo elétrico no nosso modelo tight-binding dessa forma, tipo apenas um potencial ali nas energias on-site, nós vimos que o controle do caráter orbital dessas duas bandas, que a gente mapeia lá no estado do qubit, eles mudavam bem rapidamente. Essa mudança era abrupta quando comparado com o cálculo DFT. Aqui, por exemplo, numa janela de menos 0,1 até 0,1, a gente já tinha o controle do caráter orbital ali de 90% da carga em uma camada. Contudo, nós verificamos que, considerando a constante de elétrica para amortizar, tipo assim, a gente considera o campo feito pela constante de elétrica, a gente amortizou essa curva e nós obtemos um perfeito acordo desse intervalo de campo elétrico. E aí, a justificativa da utilização da constante de elétrica é exatamente porque quando você adiciona um campo numa heteroestrutura, vai ter carga vai polarizar, né? Você vai induzir carga de uma camada na outra e vai ter um campo de polarização. E aí, esse efeito o motivo de nós incluirmos a constante de elétrica é exatamente para lidar com esses efeitos de polarização que a heteroestrutura vai sofrer devido à aplicação do campo elétrico. E nós verificamos isso para outros materiais, certo? Então, nós vemos que esse critério de nível de energia bem alinhados e aplicação do campo elétrico nas energias on-site no modelo tight-binding é bom para reproduzir resultados DFT, para comparar, né, com resultados DFT, a acurácia, mas também é uma coisa geral que é observado não só em um sistema, né, então é observado em uma grande quantidade de sistemas. E também nós conseguimos, caso nós tenhamos as energias alinhadas na valência, a gente consegue, com a aplicação do campo elétrico, fazer com que essa hibridização que surge aqui, ela seja verificada na condução, com a aplicação de um campo elétrico que depende, né, dos offsets dos níveis de energia. Então, essa foi a primeira parte dos resultados que eu queria trazer, que nós fizemos cálculo DFT, obtemos modelos tight-binding ab initio, e esses modelos tight-binding ab initio têm a total acurácia, são bem precisos quando comparados com resultados DFT. Então, uma vez isso feito, agora nós partimos para a investigação das propriedades de transporte. E essas propriedades de transporte vêm exatamente no sentido de, será que a hibridização
é suficiente para que a gente, no contexto da computação quântica, passar a informação dessa camada para essa apenas pelo efeito da hibridização? Então, foi isso que nós fizemos. Contudo, antes de nós investigarmos as heteroestruturas das nanoribbons, nós demos um passo para trás, que foi investigar as monocamadas. E para isso, o que nós queremos, assim, nós estamos agora indo de um material 2D para um material 1D. Então, naturalmente, vai ter o surgimento ali de estados de borda. E esses estados de borda, eles dependem da configuração das bordas, né? Dependendo da borda, você vai ter diferentes estados de borda. Você pode ter um semicondutor, uma nanoribbon semicondutor ou metálica. E para isso, nós, de novo, consideramos os TMDs em ambas as fases. Aqui, sendo uma visão de cima da nanoribbon. No caso do H, nós temos um calcogênio na mesma vertical. Então, a gente só acaba vendo um aqui. Contudo, nos alótropos 1T, os calcogênios não estão na mesma vertical. Então, além de nós considerarmos bordas zigue-zague, nós consideramos bordas zigue-zague com diferentes terminações químicas, que é metal-calcogênio, metal-metal e calcogênio-calcogênio. E também consideramos a borda armchair. E aí aqui é só armchair mesmo, não tem nenhuma outra nomenclatura a mais disso. E aí, perfeito. Uma vez que nós temos esse material 1D, e nós confinamos ele, nós vamos ter agora as subbandas. E nós precisamos olhar para um ponto K e plotar a função de onda para ver qual estado daquelas subbandas é um estado de borda. E aqui no caso do grafeno, que a gente confina ele, e a gente vai verificar quais são os estados que a gente observa na borda, né? Isso que foi feito para os outros materiais. Aqui eu trago o caso do MOS2, com borda armchair. E quando nós olhamos para essa estrutura para essas subbandas, aqui em azul são as subbandas da nanoribbon, e em pontilhado vermelho são a banda do material 2D nesse caminho. E quando nós olhamos para essas subbandas, nós vemos que isso concorda perfeitamente com resultados DFT. Então, isso, mais uma vez, prova o valor dos modelos tight bytes obtidos da vanilização, né? Que uma vez a gente tem aquelas hamiltonianas, nós podemos trabalhar com a investigação de várias outras propriedades dos materiais com custo computacional bem baixo. E aqui, no caso, nós verificamos, para um determinado K, nós plotamos a função de onda e vemos que para esses dois, aqui no caso degenerado, tá? Essas bandas são degeneradas, a gente vê que o metal é o que contribui para esse estado de borda. No caso da zigue-zague, e isso já era conhecido de cálculos DFT, a borda zigue-zague, que é a figura de cima, ela mostra que existem estados de borda, contudo, é semicondutor. Isso porque o modelo Tight-Binding, ele não considera aqueles efeitos de polarização, porque no caso da zigue-zague, isso se dá porque o MOS2 ele tem uma polarização do bulk não nula. Então, isso faz com que ele tenha acúmulo de carga nas bordas. E aí, que faz com que a nanoribbon seja metálica. E o modelo Tight-Binding, ele não captura isso. Então, como é que a gente consegue simular essas cargas de polarização? Com a aplicação de um campo elétrico ao longo da nanoribbon. E aí, quando a gente aplica o campo elétrico, nós temos um pequeno campo elétrico para simular essa polarização. Nós conseguimos observar que a nanoribbon se torna metálica. E que também todos esses estados de borda aqui, eles são devidos ao metal. Aqui é apenas para... Esses resultados são discutidos na tese, apenas para mostrar que quando a gente investiga o MOS2, WS2 e WSE2 na fase 2H, eles são bem similares ao MOS2, né, com pequenas sutilezas na sua dispersão das subbandas. E no caso dos materiais 1T, aqui agora nós temos, no caso da zigue-zague, nós temos 3 terminações químicas diferentes. E nós vemos que os estados de borda, eles dependem dessa terminação química, como, por exemplo, o estado 1. O estado 1 ele é devido ao calcogênio, devido a função de onda estar centrada no átomozinho verde claro, né, que é o calcogênio. Enquanto todos esses outros estados de borda aqui são devido ao metal. Quando nós temos a terminação metálica, o estado do calcogênio some, né? Então, mostrando que realmente essa dispersão que surge aqui é um estado de borda devido ao calcogênio. Todos os outros metálicos, eles continuam. E, por sua vez, quando nós temos terminação calcogênio-calcogênio, só temos o estado 1, que é o estado associado ao calcogênio.
E o interessante desse material é que ele, na configuração zigue-zague, ele não mostra estados de borda. Que essas três subbandas, que elas aparecem um pouco descoladas assim do bulk, ela tem um comportamento nodal e a gente não verifica o confinamento da função de onda nas bordas. E aí, quando a gente muda aqui apenas o selênio pelo enxofre, a gente vê que é bem similar às dispersões, então a discussão é a mesma. E aqui, apenas para terminar e para não ficar muito exaustivo, no caso do SNEC2, nós temos da mesma forma que nós tivemos para o outro material, o surgimento e o desaparecimento do estado de borda devido às diferentes terminações químicas. Já que, nesse caso, nós observamos o estado de borda, né, na configuração Armitier, e esses estados de borda eles são devido ao calcogênio. A mesma discussão vale para o SNS2. Pronto, e isso é o que vai estar na nossa próxima publicação, né, que vai está em processo de revisão, e acho que nos próximos meses aí deve ser submetida. Tá, agora, para finalizar, eu queria falar das nanoribbons, dos TMDs, né, e investigar uma região de espalhamento baseada em um material 2D, com estados hibridizados, qual o efeito que essa hibridização tem, se ela realmente é capaz de a gente perceber condutância QNC, qual o efeito do tamanho da nanoribbon para essas propriedades de transporte e qual o efeito do campo elétrico. Tá, então, olhando aqui no caso seria do material 2D, olhando para as bandas de condução, que são as energias acima do zero. A gente consegue observar uma condutância C. Então, para uma nanoribbon de 115 nanômetros, a gente consegue verificar que você injetando elétrons, digamos assim, na camada de baixo, você já consegue perceber a transmissão de informação no contexto da computação quântica para outra camada sem nenhuma aplicação de campo elétrico. E aqui é um comportamento da condutância, né, para diferentes tamanhos para diferentes comprimentos da nanoribbon. E aqui é como que a condutância se comporta com a aplicação do campo elétrico. Aí lembra que no controle do caráter orbital nós tínhamos aquele gráficozinho de X, assim, né, do controle do caráter orbital. Aqui, quando a gente olha para a condutância, a gente, logicamente, está plotado só para a lead C, né, para a lead da camada de cima. A gente consegue ver que existe uma supressão da condutância e que essa condutância ela vai crescendo quando a gente vai aplicando o campo elétrico. Logicamente, nós já temos a condutância campo nulo, mas há um crescimento dessa condutância até um campo de 0,2. Contudo, nesse ponto de 0,2 tem uma supressão. E aqui é onde o efeito do shift das bandas da lead de saída compete com o efeito da hibridização. E aí isso faz com que esses modos que antes estavam disponíveis para os elétrons saírem da nanoribbon, eles, devido ao efeito do campo, né, eles vão cair fora daquela janela de energia. E aí uma forma de a gente resolver esse problema seria, basicamente, fixar a energia da lead de saída, né? Tipo, a gente pode fixar ela em um campo negativo, por exemplo. A gente pode fixar ela nesse campo de saída e a gente vê o efeito do campo elétrico na condutância. Mas aí já seria aquele contexto mais assim, de problema de engenharia, de como é que a gente montar o setup experimental para otimizar, né, essa condutância. E com isso, eu concluo o meu trabalho, a minha apresentação, e eu espero ter mostrado o valor da vanilização e dos modelos tight binding que a gente obteve, de que as hamiltonianas que obtidas através da vanilização, elas têm a sua utilidade muito além de cálculos de estrutura de banda e de controle orbital, como eles podem ser utilizados também na investigação de nanoribbons, desses materiais, que nós identificamos 264 heteroestruturas de Van der Waals, o que isso abre um caminho imenso para rotas experimentais da obtenção desses materiais para a computação quântica. Nós, na nossa primeira publicação, a gente forneceu uma lista de parâmetros, né, de energias on-site Hopkins para a comunidade científica que possam utilizar e reproduzir. Nós investigamos os efeitos de os efeitos de confinamento nos materiais 2D e vimos que esses modelos site-binding, eles, com grande acurácia, reproduzem o que é obtido através de cálculos ab initio.
E a hibridização como meio de, no contexto da computação quântica, de passar informação de uma camada para outra, e de como isso pode ser manipulado através do campo elétrico. Gostaria de agradecer pessoas extremamente importantes nessa caminhada, que me ajudaram muito, me deram muitos conselhos, melhoraram muito o meu trabalho, e também as agências de fomento. E é isso. Muito obrigado. Tipo isso.